Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, estou respondendo aqui mais uma questão de química para vocês, envolvendo a parte de soluções e misturas, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, e a nossa meta é chegarmos aí aos 17.500 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um com o botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando, tá bom? Olha só, a questão diz assim, questão da Universidade Federal do Espírito Santo, que diz: em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é... Bom, primeiro, quando ele fala fases, quando ele fala aqui sobre fases, é a ideia de quantas coisas você consegue contar, tá? Quantas coisas você consegue contar, tá? Na mistura em si. Então, o seguinte, vamos supor que você tem um recipiente, tá? Ó, você tem um recipiente aqui, e aí dentro desse recipiente você coloca a água. Deixa eu fazer aqui a água, pronto. Você colocou a água, tá bonitinho aí. Dentro da água você colocou também o açúcar, tá? E colocou o sal. A água, né? Quando eu coloco açúcar, um pouco de açúcar, o açúcar dilui, tá? Então aqui eu já tenho a água, já tenho o açúcar e tenho também o sal. Se eu colocar um pouco de sal também, eu consigo diluir. Então, na verdade, a água, o açúcar e o sal, para mim, forma-se já uma fase, porque eu não consigo discernir os três juntos, tá? Agora, quando eu coloco areia, é mais uma fase, tá? A areia, porque a areia não vai se misturar aí com a água, o açúcar e o sal, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, água, açúcar e também o sal. Para mim, forma uma única fase, porque você não consegue discernir. Você tem muita água, por exemplo, e põe um pouquinho de açúcar e consegue diluir, põe um pouquinho de sal, consegue também diluir, e aí você não consegue fazer nenhum tipo de contagem, logo continua sendo uma fase, embora você tenha 3 substâncias juntas. Mas quando eu coloco areia, a areia não vai se misturar, não vai ser diluída pela água, tá? Então considera-se mais uma fase. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou colocar de preto aqui, ó. Coloquei areia, coloquei areia. Então eu consigo contar a água, açúcar e sal como uma fase já, e eu tenho a areia aqui, tá bom? Eu tenho a areia. E ainda eu posso colocar a gasolina. Quando eu coloco a gasolina não se mistura. A gasolina não vai se misturar com a água, tá certo? Então eu vou ter aqui mais uma fase, bom, que é a gasolina. Então, na verdade, eu passo a ter quantas fases? Se eu consigo contar. A primeira aqui é a gasolina. A segunda aqui vai ser a água, o açúcar e o sal. E, por fim, eu tenho a areia. Portanto, você vai ter aí 3 fases. Resposta gabarito, letra B. Lembrando que fases seria o número de coisas que você consegue contar dentro de uma mistura. Tá bom? Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!